Olá, seja bem-vindo. Esta aqui é a lição da Escola Sabatina, a gravação desse nosso guia de estudos, onde a gente vai bater um papo aqui sobre esse assunto que é tão especial. Nessa semana, vamos falar sobre as regras de engajamento. Por falar em lição da Escola Sabatina, eu sempre repito isso aqui para você. Você precisa ter a sua lição da Escola Sabatina. Eu vou procurar aqui já para te dizer que você precisa adquirir a próxima lição da Escola Sabatina. A gente já está na lição número 10, e normalmente lições de escola sabatina são 12 ou 13 estudos, às vezes 14. Dessa vez nós temos 13 semanas que nós vamos estudar. Já estamos na 10, então só tem 3 semanas para a gente recomeçar a nossa lição da escola sabatina. E você aí precisa estar junto com a gente. A próxima lição da escola sabatina tem o nome, deixa eu encontrar aqui para não errar. Tá aqui, ó. A próxima lição da escola sabatina tem o título de Alusões, Imagens e Símbolos. Eu vou te mostrar, deixa eu encontrar ela impressa para te mostrar aqui. Light Plus, assinatura, comentar aqui, ó. Adultos, aluno. Vou te mostrar o site da Casa Publicadora Brasileira, e aí que você entenda, né, que é importante a gente ter a lição da escola sabatina. Por isso, toma aqui, ó, para você também poder ver. Essa aqui é a lição da escola sabatina, o valor dela é muito baratinho, perto de 15, são R$16,90, R$17, e ali nós vamos ter um conteúdo riquíssimo para aprendermos sobre a lição. Então eu vou dar uma dica para você, eu já falei isso para várias pessoas, várias vezes. Se você não quer comprar a lição física, então faz uma coisa, compra ela virtual, e eu mando toda vez aqui embaixo do link dessa lição da Escola Sabatina, eu sempre mando aqui por escrito o link do aplicativo que eu uso, que é o aplicativo gratuito. Se você chegar lá, basta você baixar esse aplicativo e você vai ter aqui todas as lições da Escola Sabatina para que você possa estudar. E eu gosto de vez em quando de pegar, aqui tem Português Brasil, Jovens e Português Portugal, mas eu gosto de vez em quando de vir aqui no English, para dar uma brincada aqui. Não sei falar inglês direito, mas aqui também tem a lição dos adultos, da língua inglesa, aqui a lição dos jovens, aqui a Easy Reading, que é a que mais me atende, é uma lição com uma linguagem facilitada. Aqui tem, se eu não me engano, dos juvenis, aqui tem a lição dos primários, aqui tem a lição, como é que é o nome? Primários, depois jardim, e depois... bom, aqui tem todas elas, né? Kindergarten, que é a dos bebezinhos. Todas elas aqui para você também poder estudar. E não dá para você fugir disso daqui. Além do mais, deixa eu te contar um segredo. Toda a divisão sul-americana, na verdade, todo mundo está mudando o processo de adoração com as crianças e está mudando para esse daqui, que é o Live in Jesus, ou melhor, a Live in Jesus, que quer dizer vivo em Cristo, vivo em Jesus. E é por isso que é bem legal, se você já tiver acesso, que você vai sim poder já baixar essa lição, vai poder dar uma olhadinha na lição, até mesmo os seus filhos, que é uma dica bem legal para você poder aprender mais sobre Jesus e ensiná-los, tá bom? O título da lição dessa semana é Regras de Engajamento, e aí, apesar do título ser um pouquinho complicado, eu descrevo ele muito fácil, e a gente vai poder bater um papo aqui sobre isso, e eu quero te convidar para a gente poder falar com Jesus e falar sobre essa lição da Escola Sabatina. Combinado? Então fecha os olhos, baixa a cabeça, vamos falar com Jesus para a gente aprender mais um pouquinho sobre ele. Vamos lá? Paizinho querido, no começo dessa lição, eu preciso parar um pouquinho e preciso falar com o Senhor, solicitando a sua ajuda, Pai. O Senhor fez todas as coisas, preparou todos os momentos especiais, e nesse momento está aqui junto com a gente para que nós possamos aprender a estar mais perto do Senhor, possamos aprender mais sobre Ti. Ajuda, Pai, por favor, para que nós aqui possamos sim aprender sempre do Senhor, mas que nós possamos também praticar todos os princípios que o Senhor colocar na nossa vida, para que possamos cada vez mais sermos mais fiéis, mais corretos, e sendo sim a bênção que o Senhor sonha para a nossa vida. Cuida de nós, nos abençoa, cuida da gente, pedimos em nome de Jesus. Amém.
Vamos lá, lição da Escola Sabatina na mão. Se você não tem ela aí, por favor, então presta muito atenção para a gente bater esse papo aqui, que é muito importante. Para falar sobre regras de engajamento, e esse aqui é o tema da nossa lição, a gente primeiro precisa começar lá em 1 João, no capítulo 3, no verso 8. Esse é o verso para memorizar, e eu leio aqui na minha lição da Escola Sabatina, diz assim, ó: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Uma das coisas pelo que a gente estuda aqui na nossa lição de Escola Sabatina dessa semana é o porquê Jesus veio. Jesus, obviamente, veio para nos salvar, e esse daqui é o ponto principal do porquê ele está, ou melhor, porque ele veio até essa terra. Ele podia muito bem, como a gente já imagina, né, depois de ter criado o mundo, ter dado o pé e deixado a gente aqui sozinho. E essa aqui é uma teoria que também existe. Existe a teoria do deísmo. Deus existe, mas na verdade ele não é presente. Essa teoria não se comprova, porque quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente encontra os fatos históricos, a gente encontra um Deus que é tão presente que ele vem e vive entre nós. Mas, apesar disso, existe também um outro ponto de vista que eu preciso compreender a partir do relato bíblico. Porque a Bíblia, obviamente, conta que Jesus veio a essa terra, que ele esteve junto com a gente, mas que existem alguns padrões que nós podemos encontrar na Bíblia em vários lugares, dizendo o que Deus pode e o que ele não pode fazer, e da mesma forma o que o mal pode e o que o mal não pode fazer. Quer ver só? Existe um texto bíblico que diz assim, que Deus não pode mentir. E aí, Deus não pode mentir? Esse aqui é só um exemplo para a gente começar a nossa discussão, mas Deus não pode mentir? Esse texto, ele está correto, obviamente está correto, mas não é que Deus não pode pela impossibilidade, porque ele não pode alguma coisa, porque afinal de contas o Deus que nós acreditamos é um Deus todo-poderoso, ou seja, ele pode todas as coisas, mas ele se limita a fazer as coisas que não são de acordo com o seu caráter. E a mentira não é de acordo com o caráter de Deus. Por isso, Deus não pode mentir. Dá para você entender? Então ele escolhe não fazer aquilo porque não faz parte do procedimento de Deus. Da mesma forma, existem muitas coisas, né? Quando a gente fala sobre essas regras de engajamento, o título da lição da Escola Sabatina, nós precisamos entender um pouquinho sobre a batalha entre o bem e o mal que nós vivemos. Lembram lá? Semana passada nós estudamos um pouquinho sobre as regras, ou melhor, sobre a batalha entre o bem e o mal, sobre o grande conflito. E ali, naquela lição, nós falamos um pouco sobre o que é importante para a gente compreender. Por exemplo, você sabe por que existe a batalha entre o bem e o mal? A batalha entre o bem e o mal, ela não existe porque Deus se achava maior, porque o inimigo se achava maior, por causa disso ou por causa daquilo, mas porque o inimigo, em certo momento, quando ele ainda estava no céu, ele levanta a grande questão, que hoje ainda é a resposta que Jesus tem procurado para acabar com a batalha entre o bem e o mal. E sabe qual é a resposta que o inimigo queria colocar, ou melhor, a pergunta, a dúvida que ele queria colocar na mente dos anjos que estavam lá no céu? Era, será que Deus realmente é bom? E a resposta é muito simples. Nós aqui já estamos há tantos anos depois da criação do mundo, depois de tudo que aconteceu, nós compreendemos que o nosso Deus realmente é bom e que ele sempre está ao nosso lado, ele sempre cuida de nós, mas essa dúvida é exatamente o motivo do porquê existe a batalha entre o bem e o mal. A pergunta é se Deus é justo e bom. Afinal de contas, Deus é justo? Sim, ele é justo. Deus é bom? Sim, ele é bom. Afinal de contas, a bondade, o amor dele se manifestam e nos mostram que ele realmente é justo e bom quando eu vejo ele pendurado na cruz do Calvário. Afinal de contas, ele na cruz do Calvário paga pelo meu pecado, mas também ele me dá de presente o perdão. Olha só que legal, ele paga a dívida da lei, sendo justo, mas ele também me dá de presente o perdão, ou seja, ele é amor. O Deus que nós acreditamos, o Deus que nós louvamos, ele continua sendo sempre justo e bom. E é por isso que a partir desse escopo, a partir desse conhecimento geral que nós precisamos ter, nós agora abrimos um pouquinho para entender quais são essas regras de engajamento. Afinal de contas, nós sim entendemos que temos um Deus que é todo poderoso, um Deus que pode fazer todas as coisas, mas que ele se limita a fazer algumas coisas para que eu e você possamos ter liberdade. Vamos parar para pensar como é que funcionam as coisas. Afinal de contas, Deus poderia muito bem ter chegado em Adão e Eva e dito assim: Adão, Eva, eu estou tirando aquela árvore ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque vocês vão se dar mal, vocês vão pegar aquela fruta, vocês vão se atrapalhar e vocês vão acabar comendo aquela fruta.
Então eu tô tirando daqui porque vocês não vão fazer isso, eu quero que vocês estejam comigo para sempre. Sim, seria um ato de bondade? Sim, seria um ato de bondade, uma coisa que nós aqui fazemos com nossos filhos. Entretanto, quando eu olho para a bondade de Deus, que é muito maior, que excede muito mais o entendimento de cada um de nós, o Deus Todo-Poderoso compreende que para que ele demonstre amor, para que nós realmente reconheçamos que ele é bondade, que ele é amor, que ele é misericórdia, que ele é justiça, ele precisava deixar, sim, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal lá no Jardim do Éden. A árvore não podia ser tirada, porque se ela fosse tirada de lá, Adão e Eva não teriam a oportunidade de escolher se eles queriam estar junto com o inimigo ou junto com Deus. E ali a questão de se Deus é bom, se ele é justo, se ele é amor, ela realmente retornaria, e nessa questão de se ele é justo, se ele é bom, se ele é amor, nós poderíamos ter alguma dúvida, apesar de que hoje entendemos que ele é justo e que ele é bom. Deu para entender até agora? Então, Deus, ele poderia sim fazer muitas coisas, mas ele não faz algumas delas, porque ele segue algumas regras. E a lição da escola sabatina fala pra gente que no meio desse conflito cósmico, Deus, ele se limita a fazer algumas coisas por causa dessas regras, e as regras de Deus são sempre as regras do amor. Entretanto, o inimigo também tem algumas regras. E essas regras ele precisa seguir, porque senão ele vai estar sendo injusto. É complicado, né, falar sobre injustiça com o inimigo, afinal de contas ele sempre é injusto, mas ele vai estar sendo injusto, ou vai ter recebendo um poder muito maior do que deveria. Ao pensar nessas coisas todas, quais são essas regras? E ali a lição da escola sabatina começa lá em domingo, na lição de domingo, falando um pouquinho sobre uma das regras que foram respeitadas. Quer ver só? Lá na lição de domingo, existe o texto que é citado, que é do livro de Daniel, no capítulo 10, nos versos 1 a 14, e ali existe uma visão que Daniel está tendo. E durante a visão que ele está tendo, ele de repente recebe a visita de um anjo. E aí quando o anjo chega no verso 11, ele fala assim: Daniel, você é muito amado, porque preste atenção ao que eu vou lhe falar, levante-se, pois fui enviado a você. Aqui, não tenha medo, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, as suas palavras foram ouvidas, e eu vim em respostas a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, ou o maior dos príncipes, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora eu vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão que se refere a uma época futura. Aqui, o anjo Gabriel, ele diz claramente que ele teve uma batalha, uma luta, durante aqueles 21 dias, onde nós compreendemos o que estava acontecendo aqui. Segundo a lição da escola sabatina, essa batalha que existia entre forças, entre o bem e o mal, obviamente, Daniel não sabia o que estava acontecendo, mas ele também estava no meio. Enquanto se passaram aqueles 21 dias, Daniel estava orando, e pelo que dá para entender aqui pela oração, Daniel não estava orando há muitos dias, apesar de estar com o coração apertado, mas ele estava orando naquele dia. Só que por muito tempo antes, por mais de 20 dias antes, o anjo Gabriel já estava batalhando com os reis daquele lugar, já estava batalhando com os líderes daquele lugar para que ele pudesse trazer a resposta certa, influenciando um, levando o outro, impedindo que alguém tivesse uma resposta diferente do que a resposta que eles deveriam ter. E agora, quando o anjo enviado de Deus chega ali, ele fala assim: eu tô atrasado. E é engraçado, né? A lição da escola sabatina coloca esse título, um anjo atrasado. Mas durante essas 3 semanas, ele teve ali segurando as forças do inimigo para que Daniel pudesse interceder pelo povo. Vamos lá, o livro Profetas e Reis, na página 332, Ellen White fala assim: durante 3 semanas, Gabriel se empenhou na luta com os poderes das trevas, procurando conter as influências que estavam agindo na mente de Ciro. Tudo que o céu podia fazer em favor do povo de Deus foi feito. A vitória foi finalmente ganha. As forças do inimigo foram contidas durante toda a vida de Ciro e de seu filho Cambises.
Percebe que Deus, ele sempre está agindo, ele sempre está cuidando. E aí a própria lição continua descrevendo, e eu marquei o próximo parágrafo também para que a gente pudesse entender um pouquinho. Ela diz assim, ó: para que o conflito cósmico possa acontecer, Deus não deve exercer todo o seu poder. O inimigo, ele precisa receber alguma liberdade e poder autênticos, que não podem ser removidos de maneira arbitrária, mas restringidos por alguns parâmetros conhecidos por ambas as partes. Dentro do conflito cósmico existem alguns parâmetros aos quais até mesmo os anjos de Deus se submetem e que podemos chamar de regras de engajamento. É sobre isso que a lição da Escola Sabatina falou durante essa semana, e a gente durante a semana volta de várias formas para tentar compreender isso. Afinal de contas, se nós olhamos um pouquinho para a lição da semana passada, e eu vou fazer de novo esse movimento de voltar para a semana passada, nós aqui encontramos um Deus que ele sim defende o seu caráter, ele sim vem para mostrar quem ele realmente é, mas ele não pode usar a força para defender o seu caráter. Afinal de contas, como é que você prova que você realmente é bom? Como é que você prova que você realmente é um Deus justo? Não tem como provar isso com força, com poder, com uma cara brava. Você consegue provar isso somente se você vier com amor, bondade, realmente demonstrando os princípios da bondade e da misericórdia. E é isso que Jesus vem fazer. É isso que Jesus vem durante todo o tempo, por meio do amor, apenas por meio do amor. Essa é a única forma de Deus de trabalhar. Essa é a única forma de Deus fundamentar o seu governo. E é por isso que somente assim que ele trabalha. Enquanto o outro trabalha de outras formas, Deus trabalha somente no amor. É por isso que Deus age unicamente a partir dos princípios que originam no amor. E assim, essa é a frase correta. E isso nos ajuda a entender um pouquinho mais sobre o grande conflito, sobre a batalha entre o bem e o mal. Afinal de contas, quando eu falo sobre a batalha do bem, eu estou falando sobre Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, aquele que está, sim, ao nosso lado. Na lição de segunda-feira, a Bíblia então fala sobre o dragão do Apocalipse. A lição da Escola Sabatina fala sobre o dragão do Apocalipse, e ela propõe para a gente ler aqui alguns textos, né? Eu vou ler com você Apocalipse no capítulo 12, no verso 9, que eu leio assim, ó: então o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, o diabo, o Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Nessa lição, nós aqui entendemos um pouquinho que o inimigo, ele não somente trava uma batalha contra o Senhor e os seus servos, mas ele também é descrito como o líder que está por trás dos reinos terrenos que perseguem o povo de Deus ao longo dos séculos. É por causa desse poder que a besta tem autoridade, ou terá a grande autoridade. É por causa desse poder que outros povos tiveram poder para agir aqui na Terra. É por causa do próprio inimigo. E Jesus não destrói a eles para que em pouco tempo ele possa demonstrar diante de toda a eternidade que o Senhor triunfa acima de tudo, porque ele é somente amor. O texto de Apocalipse 21, no verso 4, é o que mostra pra gente exatamente como vai terminar. Porque diz assim: e ele, Jesus, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Quais são as primeiras coisas? As primeiras coisas são a vontade de fazer coisas erradas, a vontade de estar longe de Deus, e todas essas coisas serão acabadas, elas passarão. Por isso, na lição de terça-feira, a lição aqui da Escola Sabatina puxa para a gente um caso bastante emblemático na Bíblia do poder do inimigo contra o poder de Deus. E aí, vamos lá. Em Jó, existe a descrição mais clara de uma reunião lá no céu. Quando eu vou ali para Jó, no capítulo 1, se eu não estou enganado, nos versos 7 e 8, deixa eu ver se eu encontro aqui. É isso mesmo, do versos 6, 7 e 8. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor então pergunta a Satanás: de onde você veio? Deixa eu colocar aqui um ponto só para você poder entender, tá bom? Essa pergunta de onde você veio é mais ou menos assim: tá bom, eu sei que aquele anjo, aquele ser cuida de tal planeta, aquele outro cuida de tal planeta, aquele outro cuida de tal outro lugar, e você cuida de que lugar? Qual o seu direito de estar aqui? E aí o inimigo, com toda a sua arrogância, responde assim: Satanás então respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela.
Esse era um comportamento que os reis da época, da antiguidade aqui da terra tinham. Eles perambulavam, andavam pela terra para que fossem conhecidos pelo povo que depois seguiria eles. Ou seja, o inimigo está dizendo que ele é o príncipe dessa terra. E ali ele continua dizendo assim, então disse Deus, reparou o meu servo Jó? Não há na terra ninguém irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Aqui é Deus quem coloca ele, dizendo assim, você já viu Jó? Mas Jó não está no seu reino, então você não é o príncipe de lá. E aí o inimigo fala assim, tá bom, mas é fácil que ele ganhe esse título, porque você dá tudo de graça para ele. E agora então é colocada a vida de Jó para que então seja questionado quem realmente pode seguir a Deus. E sabe o que é interessante em toda a vida de Jó? Nós muitas vezes lemos o livro de Jó pensando que ele está falando sobre sofrimento. Mas o livro de Jó não se trata sobre sofrimento. O livro de Jó, ele fala sobre o sofrimento, mas ele não trata como tema principal o sofrimento. O tema principal do livro de Jó é a quem nós devemos adorar. Porque essa é a questão que nós devemos ter em tudo na nossa vida. Se eu estou falando sobre dízimo, se eu estou falando sobre oferta, se eu estou falando sobre cuidado com minhas crianças, se eu estou falando sobre cuidado com os membros da igreja, se eu estou falando sobre cuidado na minha casa, tudo deveria sim girar em torno de responder essa pergunta: a que Deus eu estou adorando? Afinal de contas, muitas pessoas por aí continuam adorando o próprio inimigo, porque eles estão colocando o inimigo como o príncipe da vida deles. Mas Jó não era assim. Jó tinha um outro proceder, e é por isso que Deus coloca ele na jogada. E ao colocar Jó na jogada, Deus está simplesmente dando uma lição no inimigo, dizendo assim, lá na terra ainda existem pessoas justas, boas, que continuam fazendo a minha vontade. Por isso, o reino não é seu. Abaixa sua bola aí, porque o reino não é seu. Ainda não, ele ainda não é seu, e eu vou vencer, porque Jesus, depois disso, ele vem e vence. Todo o tempo da história do livro de Jó, a pergunta que é respondida em todo o tempo, não é porque ele está sofrendo, mas é porque você não confia em Deus. Porque depois de tudo que é falado, naqueles muitos capítulos que existem ali no livro de Jó, Jó é confrontado com o próprio Deus, e ali Deus diz exatamente assim para Jó: onde é que você estava quando eu estiquei as fontes do universo? Onde é que estava quando eu estiquei, coloquei lá os limites de todo o universo? Onde é que você estava quando eu coloquei a água na terra? Onde é que você estava quando eu acendi a luz do universo, quando eu coloquei o sol no lugar? E ele coloca ali coisas gigantescas que obviamente o ser humano não podia participar. Nessa disputa entre o bem e o mal, nós precisamos sim compreender que o ponto principal é a que Deus nós estamos adorando. Por isso a pergunta é para você que está em casa aí, vamos lá, você está assistindo esse vídeo, então me responda essa: a que Deus você está adorando? E isso é muito importante. Existem algumas outras verdades que estão descritas no livro de Jó, principalmente nessa batalha do bem e do mal que existe bem no começo do livro de Jó. Eles cita 4, se eu não estou enganado. A primeira delas, que houve um concílio celestial, não apenas um diálogo entre Deus e o inimigo, mas outros seres celestiais estavam envolvidos naquela reunião. Segundo ponto, que existe alguma disputa assinalada pelo fato de que Deus perguntar se Satanás havia reparado em Jó, ou seja, a batalha entre o bem e o mal, se Jó estava adorando ou não, era o elemento de questão. Ponto número 3. Enquanto o Senhor diz que Jó era íntegro, reto, temente a Deus, Satanás afirma que ele só adorava a Deus porque recebia tudo de graça. E 4, e essa aqui era, na verdade, uma acusação contra o caráter de Deus, porque ele dava para uns e não para outros, entende? Mas, na verdade, quando Deus interage, ele diz assim, na verdade, não, você pode tirar tudo, porque ele vai continuar me adorando simplesmente pelo motivo de continuar me adorando. E número 4, Satanás alega ser injusto que Deus protegesse somente Jó. Por isso, ele tornava impossível que ele, então, provasse as suas afirmações. Isso mostra que Satanás tinha limites ou regras para poder se engajar na batalha, e que isso que ele não poderia prejudicar demais. Percebe que a conversa, mesmo no livro de Jó, é assim: olha, tudo bem, inimigo, você pode ir lá, pode fazer tal coisa, mas não toque na vida dele. Tudo bem, pode ir lá, mas não faça tal outra coisa. Tudo bem, pode ir lá, mas não faça tal outra coisa. Essas coisas que são proibidas são coisas que somente Deus pode permitir.
E é por isso que existem sim regras na batalha entre o bem e o mal que chamam a nossa atenção. Existem parâmetros na corte celestial para que esse conflito exista. E no meio desse conflito entre o bem e o mal, eu e você precisamos definir de que lado nós estamos. Deixa eu parar aqui que eu preciso passar para a próxima lição. Quarta-feira. A lição fala então sobre o príncipe desse mundo, o príncipe temporário desse mundo. Na lição de quarta-feira, a nossa lição faz algumas alusões a pelo menos 4 ou 5 textos que mostram, né, o que o inimigo tem feito com esse mundo. Por exemplo, se eu vou lá para João, no capítulo 12, no verso 31, eu leio assim: chegou a hora de ser julgado esse mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo. João 14:30 fala assim, ó: já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo, e ele não tem nenhum direito sobre mim. João 16:11 fala assim, ó: o texto vem antes, mas o 11 continua aí. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. 2 Coríntios 4:4 fala assim: o Deus dessa terra cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que a imagem é Deus. E Lucas 4:6 diz assim: ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles, todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dar-lhe a quem eu quiser. Isso aqui, a fala do próprio inimigo, quando ele tentava Jesus. Isso tudo me mostra somente que o inimigo acha que tem poder. Ele, em algum momento, ele realmente tem, porque ele tem dominado muitas pessoas, mas que ele é um príncipe temporário. Não é que Jesus deu para ele o direito de estar aqui, mas que Adão e Eva deram o direito de estar aqui. A história é assim, ó: quando Deus criou o mundo, tudo pertencia a Deus. Mas o tempo passa e agora Adão e Eva ficam de frente a frente com a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando eles comem aquela fruta que Deus tinha falado, não comam, eles então abrem as portas da terra, permitindo que o inimigo venha morar aqui, que ele cuide desse lugar. Só que cuidar não é cuidar. Na verdade, é que ele atrapalha cada um de nós para que a gente não vá para perto de Deus. Agora, depois de um tempo, vem Jesus. E aí, quando ele vem e nasce aqui, ele permanece puro durante todo o tempo para que mostrasse para todo o universo de que só ele pode perdoar os nossos pecados. Ele então vem e paga pelo nosso pecado. O Novo Testamento mostra realmente um confronto do reino da luz e o reino das trevas, sendo o reino das trevas provenientes do inimigo e da sua rebelião. Mas uma parte da missão de Cristo era realmente derrotar o reino de Satanás. Eu volto lá para o verso para memorizar, 1 João, no capítulo 3, no verso 8, que fala assim, ó: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus veio para destruir as coisas ruins que o inimigo fez. E eu vou ler aqui um trecho da lição da nossa patina de quarta-feira, é o penúltimo parágrafo, não o último, o penúltimo, que começa dizendo assim, ó: assim, o mal e o sofrimento continuam a existir, o que pode de fato levar a muitas pessoas a questionar a existência de Deus ou a sua bondade. No entanto, quando compreendemos o plano de fundo do grande conflito e os limites que o Senhor colocou sobre como ele lidará com o mal, nós então conseguimos até certo ponto entender o porquê disso, pelo menos até o triunfo final de Deus sobre o mal. Mesmo que a gente não compreenda completamente como essas coisas acontecem, quais são os limites, ou quem pode para isso, quem pode para aquilo, é importante que nós aqui compreendamos quem está de qual lado. O inimigo, ele continua atrapalhando e fazendo com que muitas pessoas se percam, mas o Deus Todo-Poderoso continua nos puxando na direção dele e nos mostrando que nós devemos permanecer ao lado dele, porque essa é a única forma de estarmos salvos, essa é a única forma de estarmos junto com ele na eternidade. O sonho de Cristo é que nós estejamos com ele na eternidade. Presta bem atenção que o conflito cósmico, além de tudo, o principal motivo do conflito entre o bem e o mal é realmente o caráter de Deus. E se é o caráter de Deus, se tem alguém que está interessado de forma muito positiva, muito importante nesse conflito, é o próprio Deus, para que o caráter dele seja vindicado, para que as pessoas de todo o universo consigam reconhecer que o Deus Todo-Poderoso é realmente amor. É por isso que ele veio e é por isso que ele um dia morreu numa cruz do Calvário.
Deixa eu ir para a lição de quinta-feira, porque agora eu preciso encerrar mesmo. A lição de quinta-feira tem o subtítulo de Limites e Regras. Então, vamos falar sobre os limites e regras. O conflito cósmico, ele realmente tem tudo a ver sobre o caráter de Cristo. Afinal de contas, Deus é bom ou Deus é mau? E é por isso que o inimigo ele bate tão pesado, querendo contar para as pessoas que Deus é mau. Ele coloca essas dúvidas nas cabeças das pessoas, dizendo assim: então se Deus é bom, então por que crianças sofrem? Se Deus é bom, por que as coisas não acontecem de bom para mim? Se Deus é bom, por que eu não recebo todas as coisas que eu quero, que eu mereço? Mas percebe, Deus é bom acima de todas essas coisas. E é isso que nós aqui precisamos ter isso em mente, na nossa mente. O domínio do inimigo, ele é temporário, mas o domínio de Deus, o Deus Criador, ele é para sempre, para toda a eternidade. Foi o Deus Todo-Poderoso quem criou tudo e é Ele quem quer hoje abençoar a tua vida. Hoje, nesse momento, aceita Jesus, porque não tem como, no meio desse grande conflito, desse conflito tão importante que acontece no universo, que a gente ainda tem a dúvida de que lado nós devemos estar. Mas aí existe um outro ponto que eu preciso colocar aqui que chama muita atenção, né? Acho que é Marcos no capítulo 6. Assim, acho que é isso mesmo, Marcos 6, depois Marcos 9, onde Jesus está falando com os discípulos, e ele diz assim, no Marcos 6, no verso 5, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. É um relato sobre o que aconteceu com Jesus. E depois Marcos 9, 29, que diz assim, Jesus respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. A fé e a oração, eles são pontos muito importantes no meio do grande conflito. Afinal de contas, a gente não tem real noção, a gente não tem os reais parâmetros pelos quais Deus mede a fé e a oração. Mas nós sabemos sim que quando a vida espiritual de alguém está em jogo, a fé e a oração são muito importantes para que todo o universo possa se respeitar. Por exemplo, quando nós aqui oramos de forma intercessória por alguém que nem mesmo conhece a Jesus da forma como nós conhecemos, o Deus Todo-Poderoso vem e age sobre essa pessoa. Quando uma criança, segundo Ellen White, que quem tem as orações mais fortes são as crianças, né? Quando uma criança ora por algum motivo, Deus age para cuidar dessa criança também. Quando a mãe, o pai, quando a pessoa envolvida na questão ora e busca a Deus, Deus age. Não é que a oração ou a fé tenham um poder em si mesmos, mas quando nós oramos, quando nós temos fé, nós somos remetidos ao Deus Todo-Poderoso, aquele que está junto de Deus. E é esse Deus quem age, quem cuida, é Ele quem fala com a gente, é Ele quem muda o propósito. É por causa das orações que muita coisa pode ser mudada. E não é porque, de novo, que a oração tem poder, mas é porque o Deus a quem nós oramos, esse sim tem poder. Deixa eu ler o que a lição da Escola Sabatina fala, tá bom? Em ambas as histórias, ali Mateus 6, depois Mateus 9, Marcos 6 e depois Marcos 9, parecem estar em vigor alguns limites ou regras do engajamento nessa batalha, relacionados com elementos como fé e oração. Na Bíblia, há evidências de que a oração faz diferença no mundo, dando espaço às orações divinas que, de outra forma, poderiam não estar disponíveis em termos morais. No entanto, nós não devemos cometer o erro de pensar que a oração ou a fé são os únicos fatores presentes. Provavelmente existem outras coisas, os quais nem sempre temos conhecimento, mas isso encaixa no que nós estamos estudando durante todo o trimestre, sobre as regras de engajamento. O inimigo tem limites e Deus também tem limites. Quando nós oramos, nós estamos dando a Deus a permissão para que Ele venha e haja na nossa vida, para que Ele venha e interaja com a gente, para que Ele venha e nos salve. O chamado de Cristo no final da seleção da Escola Sabatina é que nós aqui possamos fugir da realidade que foi imposta para a gente, a realidade de sermos do inimigo. Afinal de contas, o homem caído é um legítimo prisioneiro de Satanás, mas Deus é o único que é capaz de limitar o poder do maligno. Deus, ele é o único que pode fazer com que todo o povo escape das armadilhas do inimigo.
Apesar de o inimigo estar tentando em todo momento nos derrubar, é somente quando o povo roga de forma humilde e poderosa que Deus vem como um vitorioso nos auxiliar. E aí, até mesmo o mais fraco dos crentes, quando ele está repousando firmemente em Cristo, que ele pode obter êxito e repelir a Satanás e todo o seu exército. É somente quando nós estamos em oração, buscando a Deus e pedindo que Ele cuide de cada um de nós. De tudo que nós falamos aqui, o resumo é: existem regras, e as regras que imperam no mundo espiritual, na vida espiritual, elas são as seguintes: Deus é o Deus poderoso de bondade e misericórdia, e o inimigo é aquele que tenta nos atrapalhar. Se nós aqui estivermos juntos com Deus, nós seremos abençoados. Se nós estivermos juntos com Deus, o próprio Deus coloca regras para que o inimigo não nos atrapalhe o suficiente para que a gente perca a nossa salvação. Mas sim, o inimigo ele vai continuar nos tentando, ele vai continuar tentando nos atrapalhar. Mas o que nós precisamos é estar ligados à fonte da vida, que é Cristo Jesus, aquele que vive e reina por toda a eternidade, porque somente junto com ele, até o mais fraco crente poderá receber vitória garantida. Mas a vitória não vem da gente, a vitória vem do próprio trono do céu, ou seja, de Cristo Jesus, aquele que venceu, vencerá e continuará vencendo junto com a gente. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você aí, que conseguiu relembrar um pouquinho da nossa lição da Escola Sabatina. Eu vou te relembrar mais uma coisa, tá bom? Nós já estamos na lição número 10. E eu quero te reforçar que é muito importante estudar a lição da Escola Sabatina. Além do mais, é muito importante que você compre a lição da Escola Sabatina para os seus adolescentes, juvenis, crianças, porque para eles é muito mais essencial, talvez até mais do que para a gente, mas compre para você também. Mas é essencial que eles comecem aprendendo sobre Jesus desde que são pequenininhos, porque é só assim que eles permanecerão junto com Deus para sempre. Deus abençoe você aí, nós vamos terminar com uma oração. Então fecha os olhos, baixa a cabeça, nós vamos falar com Jesus. Deus querido, por favor, fala, nosso coração nos ensina a cada vez mais estarmos mais perto do Senhor. Ajuda para que a sua vontade sempre seja feita na nossa vida e que nós aqui possamos a cada dia mais estar mais próximos do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Deus, por favor, limpa-nos de todo o pecado, de todo o mal e nos dá, por favor, o seu perdão, o seu carinho, porque é somente com o Senhor que obteremos a misericórdia, a paz e também a salvação que nós precisamos ter. Cuida da gente, abençoa cada pessoa que está assistindo esse vídeo com a salvação e nos ajuda para que sejamos cada vez mais perto de Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Um grande abraço. Até a semana que vem com a lição da Escola Sabatina. Tchau, tchau.